Olá, boa tarde. O meu nome é Luís Vasco, sou da Marinha Grande, nasci aqui na Marinha Grande. Adoro viajar, adoro o verão e o calor, por isso sempre viajei muito para os países quentes, tipo a África. Adoro cozinhar, adoro fazer desporto, adoro a natureza e o meio ambiente, adoro rir com os amigos, jantar com os amigos, adoro a minha família, adoro viver. Bem-vindo, Luís Vasco. Obrigado. Podemos dizer que Luís Vasco é um homem da Marinha Grande para o mundo? Sim, e do mundo para a Marinha Grande também. Eu nasci aqui na Marinha Grande, espero ficar cá o resto da vida, mas adoro viajar, sempre viajei muito, acho que o meu hobby é viajar, conhecer novas culturas, novas pessoas, novas formas de estar na vida, novas formas até de pensar, mas quanto mais viajo, mais gosto da nossa terra, do nosso país, incluindo aqui da Marinha Grande. E porquê? O que é que leva a gostar mais? As pessoas, principalmente as pessoas, a luz, a gastronomia, a natureza, a beleza, os amigos, a família. As pessoas aqui são reais, são de carne e osso. E isso eu gosto muito. Tenho cá os meus amigos, tenho aqui as minhas histórias. Uma das coisas engraçadas que nós encontramos em Portugal é que a nossa história está cá, as nossas raízes estão cá. Nós aqui contamos uma anedota e as pessoas riem-se, percebem o contexto. Claro. Nós vamos lá para fora, contamos uma anedota e as pessoas riem-se por simpatia. Claro. Percebem o contexto da anedota. Claro, tem tudo a ver com a nossa forma de estar e com a nossa cultura. E por isso sim, eu adoro viajar, mas quanto mais viajo, mais gosto. Excelente. E qual foi a viagem que mais te impressionou? Eu tenho feito muitas, mas ir para o continente africano tem sido realmente uma experiência muito forte, com muita densidade emocional, até porque faz-nos voltar às nossas raízes, nem nós sabemos onde é que elas estão. Faz-nos perceber uma série de coisas que nós já não sabíamos. E é bom porque passamos a dar importância às coisas que têm realmente importância e relativizar aquelas que não têm importância nenhuma. Claro. A África estará sempre para mim no coração e foi como voltar à escola primária. Voltar ao básico. Acho que nós estamos numa fase, um paradigma em que será muito importante voltarmos ao básico, às coisas básicas. Temos de nos deixar um bocadinho dos floreados e dos supérfluos e voltar ao que é básico. E o que é básico, todos nós sabemos, que a educação, a informação, etc, faz-nos constantemente tentar esquecer o que é o básico. O básico é as amizades, é a nossa cultura, é os nossos gostos, é o que nos faz levantar de manhã, é tudo, desde a alimentação a básica, que é realmente importante. Então, se há uma coisa que eu gosto é estar a começar a regressar o que é básico. Claro, e a África está no teu coração? A África está no meu coração e fez-me perceber realmente o que é básico e o que é importante. Ótimo. E realmente as relações entre as pessoas e a maneira de estar na vida é importante. E sabendo nós que as viagens foram muito importantes na tua vida, eu posso dizer, ou podemos dizer, que os Interrails fizeram com que o Luís Vasco seja o Luís Vasco que é hoje? Os Interrails foram muito engraçados. Eu fiz vários pela Europa. Cheguei, além do Interrail, cheguei a fazer o BIJ, que é o Bilhete Internacional Jovem, que era só de uma ida, não se dava à volta como o Interrail, e de mochila às costas, foi giríssimo. E nós intervalávamos as viagens de comboio com boleias e com autocarros, e com até às vezes trajetos a pé, etc. Foi giríssimo porque constantemente tínhamos experiências diferentes. E eu, na altura que fiz os Interrails, fiz também uma coisa muito gira, que ainda hoje guardo, que foi diários de viagem. Então, todos os dias escrevia os diários de como é que tinha corrido o dia. E era giro porque aquilo era uma forma de carregar as baterias. Havia dias menos simpáticos, menos agradáveis. E eu ia ler para trás e fartava-me de rir com as histórias que tinham acontecido e ganhava ânimo. Aconteceu-me quase tudo, desde ser assaltado e ter que voltar para Portugal, sem um tostão e ter que andar a meter nos comboios, não tinha dinheiro para pagar os bilhetes e tinha que saltar de carruagem em carruagem, era posto na rua, entrava no comboio a seguir.
Cheguei a Portugal, demorei 2 dias e meio em pé de dorme cá. Desde... aconteceu-me várias coisas de ir trabalhar para a Inglaterra, para restaurantes ingleses. Cheguei a ter dois empregos em Inglaterra. Cheguei a estar na Grécia, cheguei a fazer um cruzeiro na Grécia, foi giríssimo. Eu lembro que estava com um amigo meu. Isto com 20 anos, mais ou menos? Com 20 anos. Estávamos a fazer o Interrail e tínhamos estado na ilha de Corfu e íamos para outra ilha e havia um cruzeiro que nos levava, um barco enorme. E eu e esse meu amigo, que era o Artur Moraes, estávamos numa pousada da juventude e estávamos a imaginar como é que seria a primeira vez que tínhamos andado de cruzeiro. Já estávamos a imaginar, íamos com um camarote, tomar um banho de água quentinho, vestir a nossa melhor roupa, irmos ao casino do barco, etc, etc. E como tal, fomos os primeiros a chegar ao cruzeiro. E foi giríssimo porque no percurso, nós estávamos a uns 6 ou 7 km quando íamos apanhar o barco. No percurso roubámos uma bicicleta para não ser tão difícil um empurrar ou estar na bicicleta, foi giríssimo. Depois devolvemos a bicicleta. E quando entramos, eu fui o primeiro cliente do barco, todos entraram. E estava eu e o meu amigo, mochila às costas, a imaginar a tal situação que íamos para um sítio, para um quarto fabuloso. E mal entramos, o capitão, estava aquela gente toda assim, vê o passaporte, vê o nosso bilhete e dizem upstairs. Eu subi o primeiro das escadas, estava lá outro fulano em cima, olha para o meu bilhete e diz upstairs. Comecei a achar estranho, upstairs, subi mais um lance de escadas, a terceira vez, upstairs. Eu já não estava a perceber nada daquilo. Quando se abre a última porta, estava no tombadilho, ao ar livre. Voltei para baixo, para dizer que tinha sido engano, e ele disse, não, o seu bilhete só dá direito a dormir lá em cima, ao ar livre. Então tive que fazer 2 dias de viagem ao ar livre. Que, por coincidência, houve uma tempestade brutal e eu estava ao ar livre e a água entrava por tudo quanto era sítio, desde as ondas, desde a chuva, e eu tapado dentro do saco de água de cama, tapado, foi giríssimo. Aventuras para a vida. Foi, aventuras para a vida. Chegámos à Grécia, estavam 50, quase 50 graus, 46 graus. Foi num verão em que morreram não sei quantas pessoas por causa do calor. Nós das 11 às 5 da tarde não podíamos ir à praia porque a areia queimava. Tínhamos que estar fechados no quarto. Mas houve muitas histórias. Fomos para a Turquia. A Turquia é um sítio fabuloso, porque é uma cultura completamente diferente da nossa. E 2 fulanos de 20, 21 anos andarem lá. Foi muito giro. E nessas viagens trouxeste o conceito que nos habituaste na noite, por exemplo? Eu nessas viagens, eu sempre aproveitei as viagens todas, e seja de trabalho, seja de férias, para investigar, para perceber. Eu tirava apontamentos, ia tudo que era restaurantes, bares, discotecas, e tirava apontamentos das coisas que eu achava interessantes. E depois trazia, e mais tarde houve algumas inovações que eu aprendi lá fora. Eu dou, por exemplo, uma ou duas simples. Quando na altura abriu-se no bar, havia 2 coisas que nunca tinha acontecido cá nesta zona. As casas de banho eram fabulosas, normalmente as casas de banho deste espaço eram pequeninas. A casa de banho do Sonovar era fabulosa, enorme, tinha música ambiente dentro da casa de banho. E nós, por exemplo, no café servíamos um bombom. Há 30 anos ninguém servia um bombom no café. Mas nós começámos com esta coisa aqui no Distrito de Leiria. E, portanto, isto, quem diz isto, diz uma série de outras coisas, valências que eu fui aprendendo lá fora, que eu tirava apontamentos, depois quando cheguei cá, acabei por tentar aplicar, adaptando, mas tentei aplicar as aprendizagens que tive lá fora. Ok, então os Interrails tiveram um peso muito importante na área negocial, área dos negócios. Sim, sim. Que mais à frente vieram-se a revelar. Sim, a minha formação é gestão e administração de empresas. Sempre gostei mais desta vertente de animação turística e de hotelaria e turismo. Inclusivamente tive quase, em vez de ir para o curso de gestão de empresas, tive quase para ir para um curso de gestão hoteleira, que era para uma universidade na Suíça, em Lausanne. Acabei por não ir por comodismo, quis ficar em Portugal, porque eu até estava inscrito e chamaram para fazer testes e eu acabei por não ir. Tive também quase para ingressar no Exército. Eu fui para a Polícia Militar, adorei a Polícia Militar, adorei a tropa. Realmente, a grande maioria das pessoas, eu adorei a tropa. Ainda tens o sonho de ser general? Não, mas na altura gostei muito da tropa, fui melhor classificado em 256, recebi lá as medalhas, aquelas coisas todas, que foi uma honra para mim. E cheguei a pensar a seguir a Academia Militar. Cheguei a inscrever-me também na Academia Militar, também me chamaram e eu também não fui. Mas eu, contrariamente à grande maioria das pessoas,
Eu, quando fui inclusivamente a fazer os testes, disse logo: vocês nem se atrevam a livrar, porque eu quero vir à tropa. Okay. E fui à tropa e preparei-me 6 meses antes de ir para a tropa, como se fosse para um curso superior. E então aquilo correu muito bem, porque eu ia super bem preparado fisicamente e como gostava, portanto não fiz sacrifício nenhum, claro. Mental e físico. Estava melhor preparado do que lá andava. E em termos de disciplina, consideras que o serviço militar é equivalente ao Karaté? Tem uma ética, tem uma disciplina e tem uma hierarquia. Para mim é importantíssimo haver hierarquias e haver ética, haver disciplina, caráter, tem que haver sinceridade, no fundo tem que haver regras. E eu dou-me bem com regras. Não que eu seja seguidor 100% das regras, mas eu acho que é importante nós conhecermos as regras até para depois trabalhar fora das regras. Mas tendo consciência que elas existem. Claro. Ou seja, só se pode trabalhar fora da caixa conhecendo a caixa. Quando há pessoas que trabalham fora da caixa nem sabem onde é que está a caixa, portanto depois também não sabem voltar para dentro da caixa. Claro que sim. É muito importante na nossa vida percebermos onde é que é suposto estarmos para podermos dar ao luxo de não estar de vez em quando. Claro. É isso que faz a diferença. Não é? Excelente. Eu sempre fiz questão de ter casas em que o gerente é que era a cara. É evidente que está associado ao meu nome, mas eu não faço questão nenhuma de nenhuma casa estar dependente de mim. Pois. Porque senão eu só podia ter uma. Claro. Não me interessa. Interessa-me que criar uma estrutura e a estrutura andar por ela própria. Sem dúvida. E quanto mais se desenvolver, melhor. Sim, sim. Eu estou cá, sou tipo treinador de bancada. Estou cá para ajudar, para orientar. Sim, sim. Para criar novas orientações. E na prática desportiva, no Karaté que atualmente praticas, sentes que a disciplina e a ética é fundamental, não é? Faz parte. O Karaté é considerado um desporto, mas acaba por ser um desporto muito especial. É uma arte marcial. Uma arte marcial que não tem só a ver com a parte desportiva. Enquanto a maior parte dos desportos só se pode praticar numa determinada idade, o Karaté não tem nada a ver com a idade. O Karaté pratica-se desde os 2 anos de idade até morrer. Porque, consoante a nossa época e a nossa fase da vida, temos formas de estar no Karaté diferentes. E para todas as idades há uma forma de estar e uma maneira de estar e uma forma de treinar. Portanto, o Karaté é uma disciplina para a vida e ajudou-me muito em termos empresariais, em termos pessoais. A minha maneira de estar na vida foi muito educada e orientada também pelo Karaté. O que se ensina no Karaté. Toda a gente conhece o Luís Vasco. Luís Vasco, estou a ver. Mas não sabem quem eu sou. Eu estou a perceber. A quantidade de vezes que eu chego numa situação qualquer, a pessoa não me liga. Claro. E eu compreendo que o Luís Vasco. Não sei que é o Luís Vasco. Estou a ver. Ou dizerem-me a mim, eu sou amigo do Luís Vasco. Como? Pois. E afinal. N vezes. E não conhecem. N vezes. Eu nunca as tinha visto nem elas a mim. Nem elas a mim. Ouviram falar. N vezes. N situações caricatas do tipo. Eu chegava a estar à porta e virem determinados fulanos e dizer: desculpe, não. Mas eu faço, eu quanto. Não tem condições, não. Eu vou telefonar ao Luís Vasco, eu estou a falar. Se eu fazia quando estava a telefone, toda a gente a rir, né? Mas não sabem, eu não sabia, né? Engraçado, claro que sim. Claro que tem N situações dessas. Engraçado. Ou estar em determinados sítios em que as pessoas falam comigo, cumprimentam normal, depois alguém lhes diz: olha, isto é que é o Luís Vasco. Vem a ver que tipo, mas quem é este Luís Vasco? Engraçado, essa de lugar. Ou seja, é mais, o meu nome é mais conhecido do que eu. Ainda há porque referiste nos interrails, em algumas deslocações, fazias bicicleta ou a pé, e nessas deslocações de bicicleta caías mais ou menos vezes do que caías na infância? Eu quando era miúdo, porque era muito atrevido. E não era propriamente nenhum género da bicicleta, era muito normal, volta e meia caía. Claro. E volta e meia caía porque era teimosice. E volta e meia aleijava. E tenho uma história muito engraçada que eu nunca gostei de perder, nem a Fajões. E um dia num jogo de futebol nós perdemos. E eu senti que fui roubado. Eu vinha tão enervado do jogo de futebol do Lisboa Marinha para a minha casa, que ali na Várzea, que de bicicleta vinha com a cabeça baixa, acertei numa carroça. Parti o nariz, fui para o hospital e essa história ficou conhecida porque eu nem vi a carroça. Eu vinha tão enervado de ter perdido que nem a carroça via, acertei contra a carroça. Eu cheguei à Grécia, eu cheguei para aí à 1 da manhã, lá era 1 da manhã, cá em Portugal era 11 da noite, e eu entro num hotel, estava cheio, completamente cheio, e cansadíssimo, já há 11 dias de andar de comboio, e
enquanto o meu amigo vai falar com o gerente, eu estava lá uma cabine telefónica, telefone para Portugal, estou a falar com a minha mãe. E como se ouvia mal, eu estava a falar muito alto. Epá, veio o fulano, que era o tal gerente do hotel, que eu não sabia que era o gerente, porque eu entrei direto para a cabine, começa-me a mandar falar baixo em inglês, ou inglês não, em grego. Já o que é que o gajo estava a dizer. O gajo nervoso puxa-me o telefone, queria-me tirar o telefone. Eu pensei que era um gajo qualquer que queria-me tirar o telefone. Deu-me um estaladão. O gajo caiu dentro do balcão da recepção. Eu, entretanto, nem sequer liga mais nenhuma. Baixo o telefone, quando deu para mim, tínhamos as malas todas na rua. Eu tinha batido no gerente. Por engano, eu pensava que era um gajo que me queria tirar o telefone. Dei-lhe um estalo, afinal, acertei do gerente. Viemos os dois para a rua. E como é que fazias nessa infância? Como é que conseguias que o teu padrinho que desse dinheiro para as férias e acabavas as férias com tanto ou mais dinheiro que aquele que ele estava? Como é que conseguias isso? Eu, na altura, isto era uma brincadeira, eu tinha. O meu herói era o Tio Patinhas. A maior parte das pessoas tinha dos heróis, eu tinha o meu Tio Patinhas era o meu herói. Exatamente. E como tal, eu era forreta por natureza. Como forreta que era. Com 10 anos, 12 anos? Até aos 15, posso dizer que até aos 15 eu era forreta. Ok. Muito forreta. E então o que é que acontecia? O meu padrinho e a minha madrinha, quando nós éramos. Eu tenho mais 2 irmãos. E havia um terceiro afilhado dele, uma quarta pessoa, portanto nós éramos 4, nós os 3 irmãos, mais um. Ele dava o mesmo dinheiro a todos. E depois, por azar ou não, o que acontecia é que nós tínhamos que já fazer jogos a 4. Em teoria, e em condições normais, cada um deveria pôr uma parte. Claro. Mas eu não, eu era tão malandro que dizia, não, vocês querem jogar comigo, pagam vocês por mim, não jogo. E então, como eles eram 3, nunca podíamos jogar uns contra os outros, precisavam sempre do quarto elemento, eu jogava de bola. Ok. E depois, como tinha sorte e até jogava bem, muitas vezes ainda acabava por ficar com o dinheiro deles. Portanto, essa história tem a ver com, uma vez deram-nos 25 escudos a cada um e eu acabei o dia com 27 e eles com menos dinheiro. Então, eu joguei tudo, fiz tudo e ainda fiquei com mais dinheiro. Sempre o ADN dos negócios. Sempre muito forreta na altura. Eu lembro-me que tinha um cofre em que até as moedas que havia, daquelas moedas de chocolate, umas moedas, a imitar moedas de ouro, fizeram em chocolate. Sim. Eu gostava tanto daquelas moedas que faziam lembrar o Tio Patinhas que eu guardava-as no cofre. Claro que depois as moedas apodreciam e eu nem as comia nem as utilizava. Claro que sim. Mas na altura usavam comigo por causa disso. Graças a Deus passou. Claro que sim. E já na altura, como hoje, estavas a dizer, ainda há pouco gostas de cozinhar e comer. Ainda continuas a gostar da comida portuguesa? Eu adoro. A comida portuguesa é a melhor comida. É a melhor gastronomia do mundo. Eu antigamente não gostava de cozinhar, eu gostava mesmo era de comer e quando era miúdo era muito calão. Muito calão. Até aos meus 15 anos, além de ser forreta, era calão. Okay. Então o que eu gostava era de fazer cabanas, não, tinha os outros a fazer cabanas para mim e deitava-me a tarde toda tinha um livrinho de apontamentos que eu chamava os meus planos e passava a tarde toda a escrever os meus planos de futuro. Só que na altura os planos eram apropriados à idade dos 9, 10 anos. Claro. Os planos eram como fazer um carro de rolamentos, como fazer uma cabana em cima da árvore, mas eu desenhava tudo e planeava tudo. Claro, sim. E depois havia alguém, que era o meu vizinho, que era o Carlitos, que era um dos meus melhores amigos, que tinha muito mais jeito que eu para construir, é ele que fazia os meus planos. Engraçado. Mas era assim. Na altura eu sempre comi muito bem, mas só ganhei este gosto pela culinária e por cozinhar nos últimos 10 anos. Essencialmente, quando comecei a ter restaurantes, comecei a ter que perceber mais de restauração, claro. Comecei a estudar mais e a ler mais, e de repente quando dei para mim, tive que começar a fazer experiências e ganhei, e hoje gosto muito de cozinhar. E a gastronomia africana não ganha à gastronomia portuguesa? Não, a gastronomia africana, não, eu acho que sinceramente não há nenhuma gastronomia que ganhe à gastronomia portuguesa. Quanto mais gastronomia eu provo, algumas que são boas, mas como a portuguesa não existe. Claro. A africana é uma gastronomia com alguma inspiração portuguesa, porque eles foram colonizados por nós, mas com uma fusão e a utilização de alguns produtos deles. Ou seja, eles fazem comidas parecidas com os produtos deles e acaba por ser algumas coisas muito boas. Mas é uma comida muito mais com muito menos qualidade e com muito menos variedade até. Claro. Porque estão limitados ao que têm, ao que a terra dá e não às importações e outra variedade de coisas que nós cá temos. A comida não deixa de ser muito boa, a comida africana não tem a nossa qualidade. Sem dúvida, uma gastronomia a ter em conta no mundo, não é? É portuguesa. Sim. Muito bem. Mundo esse que ao conheceres e ao viajares e ao te inspirares para trazeres os conceitos, como ainda há pouco falaste do Snowbar, que foi um conceito que
conceito realmente, além do bar e de uma discoteca, foi um conceito que revolucionou gerações. Sim. Aqui na nossa região, mais concretamente em São Pedro de Moel. Na altura, como proprietário do Snoobar, o que é que tu sempre quiseste transmitir e passar a todos os clientes? O Snoobar representa inclusivamente uma ou duas gerações, em que o que é que o Snoobar tinha de especial? Era um espaço que tinha regras, mas que dentro de determinados pressupostos e determinadas alturas podia-se alterar as regras todas. Uhum. O que tornou o Snoobar realmente conhecidíssimo e hoje se fala, era um espaço que 90% do tempo tinha regras bem definidas, mas que depois havia uns aniversários, umas coisas inacreditáveis, onde naquela altura rigorosamente tudo era possível. E quando digo tudo era possível, lá está. Porque é que nós dizemos, porque é que isto era interessante? Porque as pessoas só sabiam que estávamos fora das regras porque sabiam quais eram as regras. Ou seja, eu normalmente era um fulano muito rígido. Claro. Os funcionários, os clientes, certinho e direitinho. A determinadas alturas havia 2 ou 3 vezes por ano em que nós fazíamos tudo ao contrário. Mas eles sabiam que no dia a seguir voltávamos outra vez às mesmas regras. E então era um sítio onde tudo podia acontecer. Era um espaço que basicamente era assim. Era uma casa em que os clientes sentiam como deles, em que as pessoas iam para lá para se divertir. Ponto final. Uhum. E nós estávamos lá para nos fazer divertir. E nessa área valia quase tudo dentro do aceitável. Valia quase tudo. Não. Tanto que nós tivemos noites lá perfeitamente memoráveis, em que, basta dizer isto, o corpo de intervenção que foi destacado pelo São Pedro de Moel, a grande parte das vezes estava lá dentro. E quando não estava a trabalhar, estava lá a dançar. E quando eu digo a dançar, portanto, podia estar a dançar em cima do balcão, como em cima das colunas, claro. Porque eram pessoas exatamente como nós, mas gostavam tanto daquilo, quando não estavam a trabalhar, estavam dentro do Snoobar a divertir-se. Portanto, isso demonstra que nós estávamos todos de muito boa fé. Ou seja, a própria polícia, que às vezes as pessoas pensam, polícia dentro dos espaços noturnos. Não, a polícia sim. Sim. Eu sempre tive uma relação excepcional com a polícia, porque sempre houve regras. Claro. E quando não havia, também não era nada de grave, era álcool a mais e diversão a mais, nunca mais do que isso. Sem dúvida. E que ensinamento tu tirarias de ter o Snoobar ao longo dos anos? Qual foi o ensinamento maior que ter o Snoobar te deu? O Snoobar deu-me muitos ensinamentos. Demonstrou-me que, infelizmente, por um lado, demonstrou-me que as pessoas são muito diferentes quando estão libertas e quando estão não libertas, ou seja, não é questão do álcool, é questão do ambiente em si. O ambiente propício demonstra o que as pessoas são na realidade, o melhor e o pior. Claro. Eu lidei com os dois extremos das pessoas, ou seja, lidei com o melhor das pessoas e lidei com o pior das pessoas. Enquanto no dia a dia, num trabalho normal, nós lidamos com o politicamente correto. Sim. Ou seja, nós estamos constantemente a lidar com uma pessoa que está a representar um papel para nós. Ou seja, está a representar aquele papel do à partida tu esperas isto de mim, portanto eu vou representar este papel e tudo corre bem. Claro. No Snoobar, e nas noites e nas discotecas que eu tive, as pessoas não são assim. As pessoas vão exatamente para se libertar desse papel. Portanto, têm o melhor e o pior. Eu conheci realmente a gênese das pessoas todas que lá passaram, pelo bom e pelo mau. É muito enriquecedor ser o bom e o mau das pessoas e não aquilo que elas... Uma fantástica experiência. Exatamente. Muito bem. São muitos anos. Isto devia ter muito mais apoios. É importante, pá. É importante. Isto tem a ver connosco. É importante. Isto devia de ser apoiado. Apoiado e mais divulgado e incentivado. Mas uma pena. Porque temos muitas pessoas valiosas e que podiam ajudar imenso, que acabam por se desanimar porque sentem que estão a tentar fazer alguma coisa, mas que há 10 a tentar mandar lá abaixo. Que chegámos até ao ano 2020, um ano diferente para todos nós, um ano diferente certamente também para ti, por várias razões, e vindo nós no ensinamento do Snoobar, que ensinamentos neste caso tu trazes na vida que tenham sido dados pelo Sr. Francisco Bareda Pedroso e pela Dona Maria Alice? Falar dos meus pais é difícil porque se for uma coisa que eu acredito que não podiam ser melhores. Portanto, os meus pais são um dos alicerces da minha personalidade.
seja um, seja o outro, foram os alicerces. Claro. E sempre me apoiaram em tudo, sempre estiveram comigo em tudo. E quando se tem os alicerces muito sólidos como aqueles que os meus pais me deram, nós podemos dar ao luxo de uma série de coisas, até de errar. E eu errei muito ao longo da vida, acertei muito também, mas pude dar-me ao luxo de errar porque os meus pais estavam lá para me apoiar e para me ajudar a levantar quando eu precisava. Portanto, falar dos meus pais é falar dos meus alicerces, de tudo o que há de bom. Eu não consigo, curioso, eu não consigo lembrar-me de um mau momento dos meus pais. Nenhum mau momento. Estamos a falar de... O meu pai, portanto, durou até eu ter 34, a minha mãe até eu ter 54. Infelizmente faleceu agora há poucos meses. E durante esta vivência eu não me lembro de nenhum mau momento. Há momentos em que foram mais difíceis, em que eles me tiveram que ensinar uma série de coisas, mas maus momentos não houve nenhum. Qual foi o ensinamento que dês mais valor? A honestidade, a frontalidade, da parte do meu pai, a honestidade e a frontalidade, a verticalidade. O meu pai sempre dizia uma coisa que eu ainda repito, que é: não há honestidade em part-time, sou honesto ou não sou honesto. E o meu pai sempre foi uma pessoa extremamente honesta e vertical. Da parte da minha mãe, a positividade, a alegria, a simpatia. A minha mãe adorava. E isso refletia-se em tudo. Não tinha dores, não tinha doenças, apesar de as ter. Eu nunca as tinha. Claro que sim. Porque ela gostava tanto de viver que isto era tudo máximo. Claro. E eu aprendi muito com ela porque eu era muito denso e muito sério. Saía ao meu pai e de repente percebi que a minha mãe, em muitas coisas, tinha razão. Portanto, a junção dos dois, para mim, foi perfeita e tenho muito a lhes agradecer. Excelente, excelente. E na tua vivência, na vida até aqui, a presença do João Carlos e do Zé Nuno tiveram um impacto também importante? Os meus irmãos são o seguimento dos meus pais. Nós somos uma família que deveria ser assim todas, mas infelizmente um bocado atípica, porque nós adoramos. Claro. Eu vou, por exemplo, a um casamento ou a um evento em que os meus irmãos vão e nós sentamos ao lado uns dos outros. Sempre. Ou seja, o primeiro que chega reserva o lugar. Isso nem é combinado, isso é inato. Claro. Faz parte do nosso ADN. Existe união. Eu tenho muitos amigos, mas os meus irmãos estão sempre. Primeiro os meus irmãos, depois os meus amigos. Porque os meus irmãos são os meus amigos. Depois tenho uma série de muito excelentes amigos, mas os meus irmãos é família. E qual foi a melhor peripécia que possas contar sobre a vossa infância e adolescência com os dois irmãos? Vocês tinham idades muito próximas. Opa, nós temos bilhões delas. Bilhões delas. Nós temos bilhões delas. Sempre tivemos. Eu podia estar aqui uma semana a contar histórias dos meus irmãos. São todas excelentes. O meu irmão mais velho, por exemplo, nós tínhamos uma muito engraçada. Eu e o meu irmão João temos uma diferença de quase um ano, praticamente um ano, e o outro tem 3 anos e tal. Então, havia ali uma altura em que ele era mais alto, mais forte que nós, mais alto que nós, e queria brincar connosco. Então nós os dois brigávamos contra ele, fechávamos no corredor e já andávamos a brigar uns com os outros dentro do corredor. Mas era muito giro, ainda hoje é muito giro. Nós ainda hoje continuamos, por exemplo, todos os domingos fazemos um jantar de família, eu e os meus irmãos, todos os domingos. E claro, depois agora já vêm as namoradas, as esposas, os filhos, etc. Já vêm todos juntos. E este nunca vai ver outra vez. Neste caso sou eu que cozinho, ou o meu irmão João cozinha normalmente, mas é um prazer porque nós depois ficamos ali 1 hora ou 2 na conversa à mesa e contamos anedotas e rimos e falamos do como é que correu a semana e do como é que não correu a semana. Claro. E isso solidifica muito uma relação. Excelente. E fortifica muito. E tu, Luís Vasco, sendo uma pessoa que lidou sempre com pessoas num ambiente de restauração ou discoteca, etc., nos bares, preocupas-te com aquilo que as pessoas pensam sobre ti? Nada. Nunca preocupei, porque eu costumo dizer uma frase na brincadeira, mas que reflete um bocadinho o que eu penso, que é: se a opinião dos outros fosse boa, eles não me davam, vendiam. E portanto eu preocupo-me que é B. Ou seja, se o juízo de valor que os outros estão a fazer de mim é o mesmo que eu faço de mim, faz sentido. Agora, se não, a vida vale o que vale, eu estou de consciência tranquila, eu não faço nada substancialmente errado porque me seja julgado, mesmo que faça,
Eu costumo dizer, eu porto-me tanta vez bem que se de vez em quando errar, só demonstra que sou humano. Não estou muito ralado com juízos de valor. Sem dúvida. A vida é para ser vivida, para ser usufruída, não é só trabalhar e só andar por aqui e só impressionar os outros. Não liga a isso. Se eu ligasse a isso, provavelmente não me viam a trabalhar de calções e t-shirt. Já andava sempre de fato e gravado. Claro. Ou se calhar tinha de trabalhar para diretor de um banco ou de uma empresa. Claro. E nunca me foi isso que me puxou. E desde que nasceste até hoje, o que diz o teu coração? Que eu tenho que ser feliz. Tenho que crescer como pessoa e ser feliz. Tenho que ser feliz. E ser fiel àquilo que me faz sentir bem. E às pessoas que estão comigo, etc. O resto não conta nada. Eu costumo dizer que eu sobrevivo em qualquer parte do mundo. Eu, se fosse para o Polo Norte, eu sobrevivo. Eu, se for para a África, eu sobrevivo. Eu, se for para Nova Iorque, eu sobrevivo. Sou um sobrevivente. Mas um sobrevivente feliz. Ou seja, porquê? Porque eu gosto de fazer praticamente tudo. Se me perguntarem qual é a profissão que gosto mais, neste momento é que eu tenho, mas se estivesse a fazer outra qualquer também me sentiria realizado. Porquê? Porque eu gosto de cá estar. Eu gosto de cá estar, eu gosto de aprender, sou um curioso de natureza, estou sempre a querer perceber mais sobre todos os assuntos e, portanto, neste processo divirto-me imenso. O que não gosto, esqueço-me rapidamente, não faço nenhuma questão de pensar nas coisas que não gosto. O que não gosto, evito e, portanto, deixa de fazer parte da minha vida. Luís Vasco, olha, foi um gosto que tive esta conversa contigo. Foi uma honra poder estar aqui a entrevistar-te e de minha parte é com muita gratidão que vimos que Marinha Grande tem grandes pessoas. Obrigado, eu. Obrigado e até breve, Luís Vasco. Tudo bom, obrigado. Está feito? Está feito. Já nem sei se falei muito, se falei pouco. Vezes nos jardins, nos bancos de jardins. Incrível. Eu andava cansado, né, da cabeça. Mas é assim na Europa? Para tomar um banho. Pela Europa. Europa toda. Europa. Conheceu os países quase todos? Quase todos. Espanha, França, Itália, Alemanha. Na Europa conheci mais de 20 países. Até Polónia, Roménia, Bulgária, Jugoslávia, Grécia, Turquia, Itália, França, Holanda, Alemanha, Suíça, Bélgica, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Dinamarca. Muita coisa, é incrível, é incrível. Suíça, se calhar. Suíça, França, conheci praticamente tudo. Trabalhava das 8 às 4, depois entrava no outro pub das 5 à 1 da manhã, 6 dias por semana. Eu das 4 às 5 tinha um intervalo de 1 hora, que eu ia de um restaurante para outro restaurante. Naquela hora, todos os dias entrava num pub diferente. Todos os dias lanchava, sentava, tirava apontamentos e ia trabalhar. Todos os dias fazia isto, durante um mês e tal. Depois houve uma altura engraçada, nós estávamos lá num quarto, eu e esse tal Moraes, essa é das minhas histórias melhores, e ao fim de uma semana eu estava cansadíssimo e lá o dono do quarto decidiu que nós tínhamos que passar a pagar o banho à parte. Eu já estava passado com o gajo, disse, bem. Cheguei ao domingo, a porta estava fechada, a chave da casa de banho, roubei a porta, enchi a banheira, deitei espuma, todo dentro da banheira. Veio o senhorio passado da cabeça, estava dentro da banheira todo. E essa ficou para a história também.